Aqui em Curitiba, um dos crimes mais falados nos últimos tempos é o caso da Renata Mugiati. Foi na madrugada do dia 12 de setembro de 2015 que a fisiculturista e personal trainer Renata Mugiati, em princípio, teria se jogado do apartamento em que morava com seu companheiro, o médico Rafael Sus Marques. O relacionamento dos dois era conturbado, mas até então poucas pessoas sabiam disso. Renata Mugiati morreu no dia 12 de setembro de 2015. Ela estava no 31º andar de um prédio no centro de Curitiba, no apartamento do então namorado, o médico Rafael Sus Marques. Renata Mugiati se jogou do prédio ou foi jogada pelo namorado? Ela era uma moça muito doce e ao mesmo tempo muito ingênua. Ela não consigo imaginar ela pensando em articular alguma coisa contra alguém, sabe? É fácil a gente falar depois que a pessoa não está mais aqui, aquela história vira santo, mas não, a Renata em particular, a vida dela era academia, os alunos, os amigos da academia eram como família dela, todos tinham a mesma sensação dela, a mesma impressão e, enfim, ela era muito determinada. E o apelido dela até como personal era General, porque ela exigia. Então acho que ela pensava, bom, eu faço, você também vai ter que fazer. Ela era extrovertida, bem aberta, muito séria. Ela levava os treinos extremamente a sério. Ela não é do tipo ali que tava perdendo tempo com você. Não, vamos treinar. Os treinos dela eram sagrados. Ela treinava de terça a domingo. Ela era minha boneca, na verdade, né? Tipo, tudo que representava beleza pra gente era muito... Ela era pra mim o exemplo. Então, tipo, ela vinha pra cá, a gente ficava horas aqui no salão e... Daí daqui a gente saía, ia jantar, ou a gente viajava junto, ou a gente ia pra academia, ia no shopping. E era incrível esses momentos. O que ela não seria no mundo atual da internet hoje? Ela já tinha um pouco disso naquela época, mas era só Facebook. E o sucesso, sem dúvida nenhuma, é que ela seria como fisiculturista. Além dela ser linda no rosto, né? Ela estava assim, com um corpo maravilhoso, ganhando já vários campeonatos. Eu não conseguia entender por que ela tinha feito aquilo. Porque ela gostava muito dela, do corpo dela, ela cuidava muito dela. Então eu fico pensando, como uma pessoa vai se autodestruir, sendo que ela sempre cuidou muito do corpo, do rosto, do cabelo, era muito vaidosa. Agora, era isso, eu pensava, por que ela fez isso? Eu não conseguia entender e como que eu ia contar para minha mãe, né? Rafael é um grande médico. Ao tempo dos fatos, um dos médicos mais requisitados da área dele, um dos mais requisitados. Menino novo, mas talentoso, médico talentoso. Tinha defeitos? Sim, Rafael tem defeitos como todo ser humano. Todo ser humano. Quando você vê, ele é um cara com presença, não dá pra falar que não é. Médico, de família tradicional, com posses. 10 anos atrás, vamos lá, fala pra sua avó. Vó, tô com um médico de família tradicional e tudo mais, mas ele me bate. Alguém ia acreditar? Não ia. Ele já mostra o seu lado agressivo no ano novo de 2014 para 2015. Então a gente está falando de 2 meses e meio de namoro, de relacionamento, né? O Rafael a despeito de ser médico de formação, é uma pessoa que não nutre o respeito pelo próximo. Ele é um psicopata. Ele é um psicopata, porque o psicopata faz e para ele tá tudo certo.
lá na minha cara, marcou meu coordenador, marcou 8 pessoas na minha academia falando que eu tomei um soco na cara. É por isso que eu não tô indo trabalhar. A minha aluna já me telefonou aqui no WhatsApp até, Raquel. Ai, eu tô sendo humilhada agora, que bosta. Eu tive o dia inteiro isso. Que merda. Ai, não sei o que eu faço pra delegacia, o que eu faço essa bosta. O meu coordenador tá preocupado se eu tô apanhando, o que tá acontecendo, minha aluna também. Na época da morte, Rafael Sus Marques afirmou que a namorada teria se jogado da janela e que estava em depressão. Mas fotos dela muito machucada, desabafos de amigos e familiares por redes sociais e outras evidências levavam a crer que o relacionamento com o médico estava bem complicado. Quem é que tá colocando o teu corpo em dia? Quem é o teu consultor, o teu coach? É meu namorado, o Dr. Rafael Marques. Comecei a preparação com ele faz umas 8 semanas. Isso é bom. Bom. Além daquela mulher maravilhosa que era a Renata Mugiati, o que ela se tornou, infelizmente, submetida àquela violência do Rafael durante um período de 8 meses, né? Começou com todos aquele ciclo da violência, e dele afastar ela de amigos, limitar o acesso ao trabalho, afastar ela da família, e depois ir reduzindo ela ao nada, né? Muito próximo da morte, do assassinato, a Renata já estava extremamente subjugada por ele, né? Estava sendo vítima de agressões, como inclusive o processo demonstra. Eu percebi que ela estava usando mais maquiagem, assim, sabe? Base, mais maquiada. A Renata não era de se maquiar muito. Ela já era bonitinha, né? E essa maquiagem mais pesada, depois a magreza dela foi assustadora, assim, foi bem triste, assim. A gente vê bem uma Renata antes Rafael e uma Renata depois do Rafael. Ela só baixou, só piorou, foi bem ruim. Eu não via mais tanto a Renata na academia. A agenda de alunos daí, coisas que eu escutei do entorno. A agenda de alunos reduziu, porque ele não deixava. Ela emagreceu muito, muito. Ela tava mais quieta, ela tava mais no canto dela. Não conseguia conversar. E teve um dia na cantina que eu fui tentar chamar ela pra conversar e ela tava com roxo. Eu falo que eu me senti muito mal, assim, no começo. Eu falo, gente, será que eu fui tão cego que eu não percebi nada? Ou ele era um ator muito forte, assim, porque inicialmente, realmente, era isso que ele representava. E ele confiava muito em mim. Tipo assim, a Renata só podia sair comigo. De homem, por exemplo. Tipo, ele confiava em mim, porque eu sabia que eu ia proteger ela e comigo ela não corria nenhum risco. Até tiveram alguns eventos de academia que se ele não pudesse ir, não, só pode ir se o cara for junto. Então, assim, na minha cabeça era tipo assim, ele confia em mim como amigo e tal, não tem problema de estar junto. Só que depois eu comecei a ver que já não era mais só essa suposta confiança, que ele também tinha um controle. O Rafael cuidou de tirar ela de todo o circuito de amizade dela, né? De relacionamentos que não fosse o dele. A prioridade dele era o dele. Então, assim, ele excluiu a gente das redes sociais dela. Assim, o Instagram estava começando naquela época, né? A Renata já tinha lá seus 40 mil seguidores. E aí, a partir do momento, eu comecei a não ver mais as coisas dela. Aí eu perguntei para minhas filhas, você continua vendo a coisa da Titatá? A minha mais velha continuava. Mas a minha menor, não. A gente não vejo mais. Não tá aqui. Daí eu fui ver, eu tava bloqueada. Eu tava, Rê, tá tudo bem? Tá, guria, por quê? Deu, Rê, tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Tá bom. É um momento que eu me arrependo de não puxar ela pro banheiro. Hoje em dia, a Rebeca de hoje, 10 anos mais velha, enfim, teria puxado ela pro banheiro pra dar uma chincha e ver o que aconteceu. Madrugada do dia 12 de setembro.
A polícia é acionada para atender uma ocorrência na Rua Visconde do Rio Branco, esquina com a Comendador Araújo, no centro de Curitiba. Uma mulher jovem, bonita e saudável havia caído do apartamento onde morava com o namorado, o médico Rafael Susmarques. Foi dessa janela, do 31º andar, que Renata Mugiati caiu. Mas o que será que aconteceu naquele apartamento naquela madrugada de sábado? Pelo aplicativo de mensagens de uma rede social, eu recebi um pedido de socorro de uma mulher, que eu não sabia que era ela, né? Eu não liguei o nome à pessoa, falando que estava na iminência de sofrer agressões e que ela já tinha sofrido várias agressões. E eu pergunto então quem era o agressor, o que estava acontecendo, ela passa a me explicar, isso eu disponibilizei na polícia, né? Todo esse diálogo, e ela passa a me pedir socorro. Como eu tenho um padrão de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica, hoje muito mais, no entanto, na época já tinha, porque o casal acaba voltando, e nessa de voltar, o advogado às vezes vira o culpado de tudo, né? Se atribui ao advogado. Eu disse, olha, você já fez boletim de ocorrência? Ela disse, eu não fiz ainda por pena, porque ele bebe muito, então ele disse que foi por conta da bebida, mas ela passa a me mandar fotografias dessas séries de espancamentos que ela tinha, né? Eram coisas graves, né? Inclusive com lesão ali de nariz, assim, ela bem machucada, e eram 2 sessões de espancamento que ela documentava através de fotografias, me demonstrando que tinha sofrido violência, e ela estava na iminência de sofrer mais violência. Eu tava num casamento. Era um casamento numa chácara. Durante o dia você pensa, tá? Eu vou olhar o meu celular. Por que não vou olhar meu celular? Peguei e olhei o vídeo. E eu sem entender nada. Nada. E aí eu fui tentar descobrir o que aconteceu. Não, a Rê se jogou. Eu, como assim a Rê se jogou? Não tem lógica. Não, a Renata se jogou. No dia do crime eu tava num casamento. Eu era sou padrinho da noiva. E a gente tava na festa, normal. Eu nem sabia, eu tenho o hábito de me desligar quando eu estou fora do trabalho. Então eu nem sabia do que tava rolando na rua. Tava no casamento, essa minha amiga, a noiva me chamou, falou assim, Lucas, eu preciso conversar com você lá fora. Falei, tá bom. Fomos lá fora, ela falou, olha, tem uma convidada que precisa fazer uma denúncia pra você. E por sorte do destino, era um casamento de jornalistas, lotado de jornalistas. Acho que de cada jornal tinha uma pessoa ali. E a noiva foi bater no meu quarto porque eu e mais uma menina, a gente tava fora da festa. Então, o que elas estão enfiadas no quarto? A noiva foi ver, eu preciso de 20 minutos porque eu acho que mataram minha amiga. Acho não, ela morreu, mas estão falando que ela se jogou, mas eu não acredito. Onde aconteceu? O que foi? Ela falou, não, foi no centro, ela caiu de um prédio e não é suicídio. Pode ter certeza que não é suicídio. Na minha cabeça, por já ter 5, 6 anos ali de experiência, às vezes o amigo, ele acredita que aquela pessoa não é capaz de se matar. Então eu fiquei com aquela coisa na cabeça, assim, talvez seja suicídio mesmo. Mas enfim, no outro dia eu tava de plantão e fiz o plantão inteiro, fiquei com aquilo na cabeça. Não é suicídio, mas ninguém deu a matéria, porque era suicídio. E suicídio a imprensa não divulga, não noticia. Chamei até um colega que estava no local, ele falou, não, Lucas, o tenente tal disse que era suicídio. Ah, tá bom. Segui meu plantão. No final do plantão, faltava tipo meia hora pra acabar o plantão, era até 1 da tarde. A pulga atrás da orelha venceu. Eu liguei pro delegado, que era o titular da DHPP, e falei, doutor, é o seguinte, eu tô com uma situação assim, expliquei a história do casamento, falei, e a pulga atrás da orelha tá me deixando louco, eu preciso saber, é suicídio? Ele falou, quem te disse que é suicídio? E aí vem a surpresa quando eu regresso à capital do estado, aqui em Curitiba, e eu sou procurado então por esse ex-namorado dela, né? E ele me procura e diz o seguinte, olha, tá acontecendo uma coisa muito estranha, a minha ex-namorada se suicidou, mas eu tô muito desconfiado porque
o atual companheiro dela não desce do prédio, tá uma situação muito estranha. E aí eu vou ali no meu aplicativo de mensagem e vejo que realmente se tratava de Renata Mugiati. Eu disse, opa, então calma aí, é uma história um pouco diferente. Eu me recordo como se fosse hoje, o Chalita me ligou logo após a morte da sua irmã. Gilberto Cara lá matou a minha cunhada. Lembra disso, Chalita? Sim. Você foi uma das primeiras pessoas que eu telefonei na época, quando eu soube. E no momento eu sempre tive certeza que ele tinha arremessado ela pela janela do apartamento. Foi numa madrugada de 2015, o Chalita é um grande amigo meu, a gente fazia academia junto ali na R2, no Jardim das Américas. Ele me procurou de madrugada, 3h30 da manhã ele me liga e me coloca a par dessa situação. A minha cunhada foi assassinada pelo namorado, palavras dele. Ela foi jogada do 32º andar de um prédio ali no centro, na Visconde do Rio Branco. Tá, Chalita, agora nesse momento o que eu posso fazer? Não, a gente gostaria que vocês dessem apoio na cobertura jornalística e tal, da morte, que não é suicídio, isso aí não se trata de suicídio, ela foi assassinada. Eu cheguei na redação, na emissora onde eu trabalhava, e relatei o fato. E eles trataram o caso realmente como suicídio, não deram atenção àquela informação que eu repassei do Chalita, cunhada da vítima. 2 dias depois, outras emissoras noticiaram o caso, aí a emissora onde eu trabalhava entrou no caso e descobriu que realmente existiam dúvidas sobre a morte da Renata Mugiati. Sabe quando a gente, de tanto falar com o policial, a gente já sabe que ele tá dizendo algo que ele não tá querendo dizer oficialmente. Falei, o que você tá querendo dizer? Ele falou assim, não, ninguém falou que é suicídio. Eu falei, a PM falou. Tá, então vocês estão investigando. Se vocês estão investigando é porque não é suicídio. Ele falou, nós estamos investigando. Eu falei, eu posso fazer matéria? Ele falou, pode. Eu falei, eu posso colocar que vocês estão investigando, inclusive o namorado? Pode, é uma verdade, não é mentira. Eu falei, então tá bom, fiz a matéria. A gente ele passou mais algumas poucas informações que ele podia passar, tudo em off. Eu fiz a matéria, publicamos e eu fui embora. Tava tudo muito cru, mas a grande mídia, os veículos de TV, eles quiseram ir atrás dessa informação para tentar entender por que a Tribuna tinha essa informação. Mas a gente agora precisa é uma disputa até do jornalismo, de dar algo além do que o fulano já deu. Né? Então, tá, não é suicídio, mas o porquê. Então vamos atrás do porquê. A Polícia Civil começa a investigar e levanta uma suspeita. Renata já podia estar morta antes mesmo de ser jogada do 31º andar. Ao longo dos anos, várias reviravoltas em um dos casos policiais mais conhecidos de Curitiba e do Paraná. Doutor Rafael, o senhor é inocente? Sim. Bom, eu participei ativamente de todo o julgamento, né? Eu frequentei no período de instrução, na fase de instrução, eu fui em todos os depoimentos. Não era necessário eu ir, mas eu fazia questão de estar na sala para quem estivesse ali falando da minha irmã, saber que a minha irmã estava representada por mim, para lembrar que a minha irmã estava ali, né? Enfim, de alguma maneira. E fui, sim, atrás de testemunha. Foram 2 testemunhas que, inclusive, tiveram um papel muito importante no processo. Eu fui atrás de promotor, fui conversar com todos eles para entender, para saber o que estava acontecendo, para ficar a par. O caso chega no boletim de ocorrência como uma pessoa que havia se jogado da janela do 31º andar no centro da cidade. Os primeiros boletins de ocorrência de socorristas, de policiais militares, a própria informação trazida pelo Rafael é de que ela havia se suicidado. Então eu disse, olha, eu quero prestar um depoimento na Delegacia de Homicídios, porque essa pessoa me procurou, essa mulher me procurou e ela demonstrou ali que ela estava sendo barbarizada, né?
sepultamento, eu estava no escritório do cemitério, enfim, finalizando ali os proformes, né? E eu vi passar um amigo dele, que estava sempre com ele. Eu falei, nossa, o que ele está fazendo aqui? Daí eu olhei para trás, vi que ele estava lá. Simplesmente eu falei que enquanto ele estivesse lá, ela não ia ser sepultada. Aqui ela não vai ser enterrada. Pode. Se mandar para a chamola, não. Eu não sou advogada. Tudo bem, eu tô vendo. Mas eu não quero você aqui, eu tenho esse direito. Eu também tenho meu direito. Você pega e enterra, não sei quem. Você já enterrou? Tchau. Pode ir. Vai lá. Abaixa o tom da voz. Abaixa o tom da voz. Agora não é. Baixa, chega. Estava indo naquele momento de desespero, de pânico, de choque pela morte da irmã, uma morte absurdamente violenta. E a partir disso ela toma esse conhecimento e eu ainda recomendo, se fosse vocês, não cremaria o corpo, né? Se eu fosse vocês, não cremaria o corpo. Até pediram para cremar e aí o plantão, o promotor de justiça disse que era algo que poderia ser investigado, teve muita visão intuitiva, eu digo até, e acabou por impedir que fosse cremado. O corpo vai para o IML, o médico perito faz o exame do cadáver, faz as primeiras anotações e conclui, naquelas primeiras anotações, que a causa da morte foi a queda de nível e que causou politraumatismo. Ele faz essas anotações e encaminha para o setor de digitação. E o setor de digitação digita aquilo que ele escreveu, porém ele não assina mais esse documento. Ele se nega a assinar esse documento sob o argumento de que faltavam exames complementares. Como esse exame de necropsia não chegava, havia por parte dos delegados, principalmente da Delegacia de Homicídio, dúvidas sobre a tese ou a versão apresentada de suicídio, em razão de que o Rafael era, na época, companheiro dela e médico dela, que inclusive a preparava para o esporte que ela praticava, que era fisiculturismo. Então havia assim, uma suspeita de que ele pudesse ter injetado alguma substância nela, algum anabolizante, e isso possa ter causado a morte e depois talvez ele ter defenestrado, ou seja, jogado pela janela. Então a polícia entendeu que seria um caso de fazer uma exumação do cadáver para confirmar se havia nela alguma substância diversa ou que pudesse ter causado a morte. Mas foi muito estranho, porque assim, a minha mãe queria cremar, a gente não tem nenhum parente cremado, minha mãe resolveu cremar e a gente não tinha autorização da justiça para cremar, um promotor de justiça não deixava, mas a família, a mãe dele insistia em perguntar, e daí já autorizou, e daí já pode, já está liberado. Isso me causou estranheza, porque né? A lei não permite que em caso de morte violenta haja a cremação sem que sejam concluídas as investigações daquela morte violenta. Então olha a sorte, porque se o plantão tivesse, exemplo, concedido o alvará para a cremação, nós não teríamos hoje a exumação e nunca saberíamos o real motivo da morte de Renata Mugiati. Desde do próprio encaminhamento do corpo da Renata para o IML, muitas pessoas relatando que estava errado, que aquilo não podia ser um suicídio, que já recaíam algumas suspeitas a respeito da conduta do namorado, né, até então namorado, que é o acusado, da Renata, de que ele teria matado ela e que aquilo não teria sido um suicídio. Então, ou seja, havia uma dúvida com relação a possível uso de substância outra que pudesse causar a morte, e agora nós tínhamos uma outra evidência que era uma possível asfixia. Então, necessário foi, agora mais do que nunca, o deferimento da exumação do cadáver. Neste momento, é que quando vem esse laudo anatomopatológico, é que sai a prisão temporária do Rafael Sus Marques,
por suspeita de ter, então, cometido um crime por asfixia. E essa é por que a versão do suicídio, ela não, de primeiro momento, não foi realizada, né? Havia uma dúvida. Eu fui no local do crime porque quando a gente estava nessa fase aí de dúvidas com relação à causa-morte e ainda para ser feito um exame de exumação, eu não me recordo se o laudo de exumação já tinha vindo ou não tinha vindo, mas eu acho que não tinha vindo. E foi solicitado uma reconstituição do crime, uma reprodução simulada dos fatos. Nessa perícia eu participei. Eu fui até o local, o advogado dele foi até o local, ele participou da reconstituição, onde foi utilizado um boneco, mais ou menos com o peso da Renata Mugiati. Então lá foi reproduzidas todas as versões que ele falou. Então nós fizemos as 3 versões apresentadas por ele. Na hora que eu quiser? Pode quiser. A tese do Rafael Sus de que ele é inocente e que a Renata se matou é a única que existe no processo como viável. Qual era a versão apresentada por ele? De que ela estava depressiva, de que ela estava brigando com ele, violenta. Ele chega do pôquer, que ele jogava pôquer, e começaram a discutir, mas que daí ele consegue acalmá-la e a convida para ir jantar. Porém, ele amarra o sapato e quando vê, ela se joga. Essa é a primeira versão dele. Você que vai pular agora? Não. Mas ela ficou... Ela tava vestida na calça e continuou no chão, né? Ela tava no chão, exatamente. Isso que eu ia falar agora. Daí, uns 15 minutos eu levei para acalmá-la. Ela já não estava chorando mais, tá? Ela estava com uma aparência, como eu posso dizer, mais bem acalmada, entendeu? Eu vim aqui, sentei, estava cansada, descansada. Falei, vamos lanchar e tal. Ela calçou, ela vestiu as calças, né? Os meus 2 sapatos estavam bem aqui, entendeu? Daí eu vesti, ó, o meu sapato esquerdo, entendeu? Quando eu estava para vestir o direito, eu vi ela voando em direção à janela, entendeu? E depois começam a aparecer outras versões. E depois uma terceira versão. Então nós fomos e fizemos todas as versões dele. E também conseguimos avaliar ali que aquela janela, a forma como ele relatava que ela tinha feito para se jogar, era incompatível com a dinâmica como ele relatava. A janela tinha a questão de ser basculante, já não permite concluir que ele jogou, porque é bater e voltar. As principais testemunhas deste caso são 5. Quem são essas principais testemunhas? E por que principais? Porque são as mais verossímeis, as mais honestas, vamos dizer assim, porque elas não estão nem para um lado A, nem para um lado B. Quem são essas testemunhas? São 5 vizinhos. 5 vizinhos que ouviram um grito de dor da Renata após ela se jogar pela janela. Se a acusação que pesa contra Rafael é de ter sufocado, ter matado a Renata e depois ter jogado o corpo, e quando a acusação fala ter jogado o corpo, é ter jogado o corpo sem vida pela janela. Esta é a acusação. Então eu pergunto, por que então 5 pessoas que não tinham envolvimento nenhum, nem com A nem com B, dizem ter escutado grito de dor da Renata quando ela bate, a perna dela bate no parapeito, que até hoje está quebrado? Quem passa na rua e olha para cima vê o parapeito quebrado lá. Então quando ela pula e bate com a perna no parapeito,
Ela grita de dor. Aí eu pergunto, cadáver grita? Cadáver grita? Não. É porque ela estava viva. Sobre o grito, a gente não deu, isso nem entrou no processo, porque não foi comprovado. E outra, não foram 5 testemunhas, a gente tem uma testemunha e que ela diz que escutou um grito. Então assim, um grito na rua, por que teria que ser exatamente da minha irmã caindo lá de cima? Foi um crime cometido em 4 paredes. Nós não tínhamos testemunha, não tinham câmeras, diferentemente de um caso semelhante que aconteceu depois em Guarapuava, onde a advogada Spitzler também sofreu as mesmas sevícias, foi jogada, só que lá nós tínhamos, além das câmeras de fora, as câmeras de dentro do edifício, as câmeras do elevador. Neste caso, nós não tínhamos absolutamente nada, porque foi um crime dentro de 4 paredes. Então, quem falou para nós o que aconteceu foi a Renata Mugiati, através da perícia. Se ela tem lesões de uma agressão, uma asfixia que demorou de 5 a 15 minutos para matá-la, então ela não teria como se jogar se ela já estava morta. Né? Isso é crucial aí para a apuração do homicídio e automaticamente a gente consegue provar que a perícia foi falsa. Renata morreu depois de cair do prédio em que vivia com o então namorado, o médico Rafael Sus Marques. Essa foto mostra os últimos momentos da personal trainer antes da queda. O caso foi tratado inicialmente como suicídio, mas logo chamou a atenção da polícia. Foi então que o Instituto Médico Legal passou a ficar no centro das atenções. 2 laudos diferentes sobre a causa da morte dividem as autoridades. Das mãos desse médico saiu o primeiro documento que atesta a morte de Renata Mugiati. Inicialmente, uma das primeiras situações ali que eu vi, que me chamou muito a atenção, foi o próprio laudo do médico legista, que era totalmente diferente dos demais laudos que eu já tinha tido contato. Ali em 2017 eu já contava com 15 anos na polícia, já tinha trabalhado em delegacias de homicídio, delegacias do interior e já tinha lidado com algumas situações, de homicídios e nunca vi nenhum laudo sequer parecido com aquele que fugia, as informações constantes nesse laudo fugia muito do que é o normal de um laudo pericial. Essa divergência de laudo, a própria polícia, a própria juíza solicitou a exumação do corpo da minha irmã e junto com a delegada do caso, eles fizeram a exumação e de novo uma perícia para ver o que tinha acontecido, uma autópsia. E ali foi constatado, eram 4 médicos legistas, mais a delegada, e ali foi constatado inclusive os ferimentos que ele tinha feito nela 2 semanas antes. Que estourou o tímpano, quebrou o nariz, isso ainda constava ali, os médicos conseguiram verificar. Então não tinha como a gente ter uma divergência com 4 médicos legistas fazendo a exumação, E mesmo assim o Coleman insistia que não era nada daquilo. Eu não me lembro agora exatamente as palavras, mas me chamou muita atenção um médico legista conseguir descrever num laudo, sendo que ele tem um corpo lá no IML, ele não está vendo o que aconteceu durante a prática do ato. Então, como que ele pode descrever num laudo que durante toda a queda a vítima estava viva? Então, assim, muito estranho, tipo um suicídio, o médico legista colocar isso. Então, aquilo ali era muito, muito incongruente com todos os demais laudos que eu já tinha visto com o conteúdo dos laudos, Então, não fazia muito sentido. E eu, claro, não entendi ainda o porquê, depois aí deram algumas explicações ali, mas mesmo assim, um laudo muito estranho.
Depois de fazer o laudo, o legista se viu dentro de uma polêmica que foi parar na justiça. Daniel Coleman é médico perito do IML há 6 anos. No dia 12 de setembro de 2015, ele atestou que Renata Mugiati havia morrido em decorrência de traumas causados pela queda do 31º andar do prédio que vivia. No decorrer das investigações, porém, um outro laudo assinado por uma junta médica também do IML apontou que a modelo já estava morta quando caiu do apartamento. Eu sou advogado do Daniel Coleman. Ele está sendo acusado de falsa perícia e inserção de dados falsos em sistema público. E a participação dele, aliás, o ato que leva ele para dentro desse processo, é o fato de que ele era médico legista do IML, à época dos fatos dessa morte. E, por ocasião do destino, ele foi trazido naquela noite específica para que ele fosse o médico legista responsável por realizar todas as perícias, todas as necropsias daquela noite. Então, calhou dele ser o médico mais jovem, dele ser o médico mais pronto, mais disposto a cobrir brechas e falhas num sistema já deficitário de composição do quadro de médicos legistas do Instituto. E calhou dele fazer essa perícia e chegar em conclusões que não foram atendidas ou aceitas por membros do Ministério Público e demais pessoas que compõem esse processo, e contra ele acabou resultando em uma denúncia, aos meus olhos, bastante infundada de falsa perícia e inserção de dados falsos no sistema público. Nego categoricamente, nunca vendi laudo nenhum na minha vida. Desde o início, já se sabia qual é a minha convicção sobre o caso. Eu não mudei a minha opinião em momento nenhum, tá? Se pagaram para a pessoa errada, né? Se é que isso existiu, tá? Só que é um maior absurdo, um factoide, não tem nada a ver com isso. Daniel supostamente teria recebido R$200 mil para fazer isso. Não há um indício em todo esse arcabouço de construção de elementos de informação do inquérito policial em mais de 7 anos. E aí se foi descoberto que este laudo foi feito a 4 mãos, porque existe um parecerista, o ex-diretor do Instituto Médico Legal, que depois de aposentado é contratado por várias pessoas para fazer pareceres. E você, quando contrata um perito, você quer que faça um parecer contrário ou favorável a você? Então, este perito, este médico legista, foi até a casa desse outro senhor. Isso ficou comprovado porque usou da rede do senhor. Eles não negam que discutiram, eles não negam que o laudo foi feito ali e e incluído no sistema na própria casa. Não se comprovou na época um pagamento para o Daniel Coleman. Porém, só veio à tona a participação de Francisco posteriormente. E cá entre nós, a corrupção não deixa recibo. Não seria numa conta bancária que nós íamos encontrar algum sinal de corrupção. Realizei a necropsia no dia 12 de setembro de 2015, tá? Onde tamanha exuberância das lesões externas no cadáver, né, já me autorizaria a fazer, a lei me autoriza a fazer tão somente o exame cadavérico, que seria, né, a descrição das lesões externas. Eu já estava autorizado a fazer isso, né? As maiores, né, provas de que ela caiu em vida são aquelas lesões tegumentares, né, na pele, aquelas escoriações. Qualquer livro diz isso. São as maiores provas de que estava viva quando caiu. A segunda coisa, tá? Eu fiz necropsia completa, inclusive com abertura do pescoço. Eu atestei desde o início, desde o primeiro dia, de que a morte se deu por intensa ação traumática. E que pode ter sido decorrência de um suicídio ou não. Se é questão de homicídio, suicídio ou acidente, não compete a mim. Compete à investigação criminal. E aí, no decorrer das investigações, claro que aí nós já tinha o laudo pericial da exumação. A exumação é essencial
para isso, porque essa constatação de que não havia mais hemorragia nos ossos, quando ela cai no chão e quebra ali, quebram os ossos do corpo dela, devido à altura, até então teve bastante quebra, né, de ossos, não houve hemorragia. É uma pequena hemorragia, segundo os médicos, é uma hemorragia pequena que acaba tendo nos ossos, mas que isso é essencial para se provar se essa pessoa estava com vida ou não. Então, quando não existe a presença de hemorragia em osso, que significa que aquela é uma lesão pós-mortem, né? É uma lesão que aconteceu depois da vítima já ter morto. Ela não tinha vida mais quando aquela lesão aconteceu. Aí, ainda na análise pericial, a perícia feita pelo perito de local, que até foi feita a reconstituição, né, do crime, a incompatibilidade com a descrição que o acusado deu em relação a como foi o crime, como teria sido a situação ali, tipo a distância da janela, a forma como o corpo teria caído, que ele teria segurado o braço dela antes, tudo incompatível com a realidade. A gente verificou a possibilidade de você conduzir e exteriorizar esse corpo através de uma janela desse tipo, que a gente chama de tipo máximo ar, que é uma janela que tem uma limitação na abertura e ele gera um vão relativamente pequeno, um vão de 39 centímetros. Porém, a gente comprovou que era totalmente possível fazer essa condução e você conseguir arremessar o corpo fora da janela, fazendo uma condução com o corpo já sem vida, de uma forma bem ergonômica, né? E ele conseguiu conduzir esse corpo, carregando eles por baixo dos braços, né? E colocando na região do parapeito e conseguindo posicionar o corpo sobre o parapeito e defenestrá-lo, jogar para fora do prédio. E justamente nessa posição, com a cabeça orientada para a esquina. A gente observou que ela tinha uma lesão na região inguinal direita, e essa lesão na região inguinal direita somente era possível de ter ocorrido dessa forma, se o corpo fosse colocado de uma forma paralela à fachada, né? Então ele caiu, né, em queda livre até o 23º andar e acabou batendo parte da perna nesse beiral de granito que tinha no revestimento do balcão. Tem uma lesão que foi gerada na região inguinal dela, gerou uma fratura na pedra de granito e também gerou uma hiperextensão do membro direito, né? Esse membro ficou numa posição que não era anatômica, não é uma posição natural do corpo, né? Justamente ocorreu isso porque o membro ficou momentaneamente apoiado nesse balcão. E ali que gerou as fraturas na perna, a hiperextensão, a lesão, gerou também a projeção de sangue, o gotejamento. Então a gente simulou essa queda do corpo e ela atingindo de forma tangencial esse balcão. Na análise pericial do computador do perito, nós verificamos que ele tinha deletado fotos do coração, do pulmão que apresentavam situações, né, condições típicas de asfixia, que eram, no caso, as petequias, que são condições que se mostram no corpo de uma vítima de homicídio, que demonstram ali uma asfixia de 5 a 15 minutos sendo asfixiada. Então isso é extremamente relevante, e aí ele coloca na lixeira, não coloca no laudo dele, essa informação é importantíssima, mas ele tirou foto e inclusive havia pesquisado até sobre petequias, formação de petequias, ou seja, ele viu que aquilo tinha relevância para o caso, ele estudou aquilo. As fotos, inclusive os materiais que foram objeto dessas perícias posteriores, veja, para ficar claro, o laudo foi elaborado, depois que esse laudo foi elaborado, nós tivemos colheitas realizadas pelo próprio Daniel, do pulmão, e no coração essas petequias, não no pulmão. Petequias são pequenas manchas de sangue que se formam pelo rompimento dos vasos no momento da respiração. Daniel em nenhum momento descartou que pudesse ter havido uma asfixia. O que foi dito, considerando os elementos científicos, eu vou citar um só, a vítima apresentava diversas escoriações nas mãos. Morto não apresenta escoriação,
porque escoriação é uma lesão, de maneira objetiva, que decorre da circulação sanguínea. É o esfacelamento da pele, das camadas mais externas da pele, e depois a irrigação sanguínea. Ela apresentava escoriações. Agora, ela não apresentava nenhum sinal externo de asfixia. Asfixia é um termo genérico. Uma pessoa pode ser esganada, estrangulada, enforcada e asfixiada sob pressão. Ela caiu mais de 20 andares. Teve o tórax esmagado e a compressão do tórax... Veja, o tórax ele faz um movimento ao respirar. Que movimento é esse? Movimento de expansão dos pulmões. Se uma pedra cai sobre mim e me impede de fazer a movimentação do tórax, eu estou sendo asfixiado, ainda que as minhas vias respiratórias do rosto não estejam sendo obstruídas. Então, a presença de petequias pleurais no pulmão dela, esse registro é um registro que consta do próprio laudo. São fotos que foram anexadas e tiradas só pelo Daniel. O que aconteceu foi o seguinte: com relação ao laudo pericial, o primeiro laudo, o laudo pericial do Dr. Daniel Coleman, como ele não entregava o laudo de necropsia, eu abri um procedimento, ele veio até o meu gabinete, foi ouvido, tem o termo de declaração dele, e ele me entrega o documento como rascunho. As anotações, aquele documento digitado, sem assinatura. E depois que sai o laudo de exumação, ele faz um novo laudo de necropsia, totalmente diferente do primeiro, fugindo totalmente das anotações que ele tinha e descrevendo coisas que nenhum médico, nenhuma doutrina médica orienta ao médico escrever, porque o médico tem que escrever o que ele vê e não o que ele não vê. Então ele começou a colocar ali que não havia sinais de asfixia, que não havia sinais de unhas, que não havia sinais de... Isso, o médico não escreve isso, a não ser que seja indagado sobre isso. Ou seja, as partes fazem quesitos e aí ele responde os quesitos. Não tem isso. Não tem... Mas no cadáver, ele simplesmente ele coloca aquilo que ele vê e não o que ele não vê. Foi muito importante a participação, a atuação e o trabalho tanto da equipe pericial quanto da equipe policial, né, da delegada, dos investigadores, a participação inicial e todos os laudos, e também importantíssimo ali o que é o processo disciplinar contra o médico legista, que embasou muito também de forma técnica, tudo de forma muito técnica, essa certeza quanto à inidoneidade do laudo médico. Desde o primeiro momento, quando começo a atuar nesse caso, a primeira coisa que me chamou a atenção foi exatamente uma foto que foi tirada, aliás, duas fotos, em questão de 1 minuto ou menos de 1 minuto, uma foto da outra. Foto essa que vocês sabem qual é a foto em que a Renata se encontra sentada na janela, uma com as mãos para cima e outras deixando-se de segurar no basculante da janela. A foto que Rafael tira dela segundos antes dela se jogar já mostra a intenção dela se jogar. No primeiro momento ela está com as pernas para dentro da janela, no segundo momento ela já está com as pernas para fora, inclusive. Numa atitude que demonstra de forma inequívoca a vontade suicida. Não me parece razoável que outra seja a vontade dela ou que possa existir outra interpretação da cena que não ela se ameaçando de se matar, ameaçando de se jogar, e Rafael tira a foto como uma forma humana e natural de proteção. O fato de ela ter colidido nesse balcão no 23º andar, ele deixou uma série de vestígios, muito mais vestígios do que teria se o corpo tivesse caído direto no pavimento da via pública ou no alinhamento predial do imóvel, do edifício, né? Então a gente conseguiu muita informação, isso deixou o local, em termos de vestígios, mais rico. Isso permitiu que a gente fizesse mais conclusões sobre a dinâmica. E essas conclusões apontaram que elas não eram compatíveis com
com uma pessoa se jogando do prédio. Indicaria a ação de um terceiro, alguém teve que mover esse corpo e é compatível com a dinâmica de queda de um corpo já sem vida. Essa foto me chamou a atenção pela seguinte questão. Ele sempre alegava que amava ela, que ela estava com depressão há muito tempo, que inclusive ele medicava ela para ela se acalmar e que ela tinha pensamentos suicidas. Ele diagnosticou que ela estava com depressão, ele prescreveu o remédio e ela tomava. Aí só depois que acho que ele percebeu que ele também não serve para isso, né? Que ela foi procurar um outro profissional. Então vamos parar para pensar. O que ele contava é que ele era o cuidador dela e não mais só o companheiro. Ele era além disso, até porque ele era médico. Então ele, ciente desse quadro clínico dela, ele não fica com ela. Ele vai para os bares, ele bebe, ele joga baralho e a deixa sozinha. Uma pessoa depressiva, se a pessoa ama, tem que ficar com a pessoa, cuidá-la. Mas enfim, ele chega em casa, se depara com esta situação e vê, pelo menos é a versão dele, que ela sobe na janela como quem vai para se jogar. Pergunta que eu fiz isso para mim mesmo e para todos. Quem de nós, em sã consciência, vê uma pessoa com este quadro clínico? Aliás, nem precisa ter esse quadro clínico, seja uma mulher, seja uma criança, subir no 31º andar numa janela, colocando a própria vida em risco, e pega uma câmera para tirar uma fotografia. Isso não faz sentido. E aí ele falava, a boca dele o traiu, porque ele disse, eu fiz isso para provar que ela queria se suicidar. Mas a tese, ao meu ver, é ridícula. Porque se ela estava sentada em cima das pernas, não estava, da mesma forma ela está na janela para se jogar. E se ela está sentada em cima, se fosse verdade isso, que não era, ela está com as pernas para fora, né? É pior ainda, porque ela está demonstrando de forma inequívoca que vai se jogar. No dia do julgamento, eu consegui ampliar esta foto e consegui comprovar e demonstrar que aquela foto, ela não sentou na janela com as pernas para fora. Ela senta-se na janela com as pernas para trás, tanto que aparece a pantufa que ela está usando. O que significa dizer que ela fez aquela pose a pedido dele, porque ela, em sã consciência, não ia fazer aquilo. Então ele solicitou aquela foto, ele se posicionou no local adequado, preparou a câmera e tirou a fotografia. E depois vem todas as narrativas dele, que daí ele vai até ela e arranca ela pelos cabelos. Então eu estava nessa posição aqui, entendeu? Quando eu vi que ela estava nessa condição, tá? Nessa posição aqui, ó, esse local aqui, tava a manta dos cachorrinhos, aqui, ó. Tava a manta dos cachorrinhos aqui, entendeu? Eu puxei ela pelos cabelos, entendeu? Em direção a essa aqui, ela caiu aqui. No dia da primeira audiência, ele comparece para a audiência e um dos requisitos do alvará de soltura dele era comparecer a todos os atos processuais. Neste dia, o advogado dele faz um requerimento para que ele não permaneça na sala, que ele possa voltar para os seus afazeres, uma vez que naquele dia ele não seria ouvido e a presença dele era dispensada. Sinceramente, ele não seria ouvido naquele dia. Mas só que a ordem judicial era que ele acompanhasse todos os atos processuais. Era o mínimo que ele deveria fazer. Até porque, veja bem, se eu sou acusado de um crime, eu quero saber o que falam de mim. Mas o advogado dele fez essa solicitação, me posicionei contra, mas enfim, foi deferido. Nós ficamos naquela audiência, se não me falha a memória, da 1 da tarde até umas 9 horas da noite. E me chega a informação, no dia seguinte,
de que naquele dia e hora que, enquanto nós fazíamos a audiência dele, ele estava num clube de pôquer, jogando pôquer, cuja ordem judicial o impedia de fazer aquilo também, de frequentar bares, etc, etc. Eu não acreditei naquilo. Eu falei, não, ele não fez isso. Eu falei, essa foto é uma foto antiga que tiraram dele jogando pôquer e me mandaram tentando fazer uma pegadinha comigo. Mas eu fiz uma investigação para primeiro comprovar se aquilo era verdade. E consegui comprovar que era verdade. Em 2, 3 dias, eu fechei o circuito. Eu fui até a casa de pôquer, consegui acesso às câmeras, consegui a despesas. Ou seja, aquela foto que alguém tirou e me encaminhou, eu confirmei por outros elementos. E aí nós solicitamos a prisão preventiva, a revogação, e desde então ele foi preso e nunca mais saiu. Rafael Sus Marques foi levado para a sede do Centro de Operações Policiais Especiais, o COP. Ele passou a noite numa carceragem comum. O médico acusado da morte da fisiculturista Renata Mugiati estava no consultório dele quando foi preso. A Rede Massa teve acesso com exclusividade às imagens que mostram o médico em uma casa de jogos aqui da capital. Ele aparece jogando pôquer, mas, para a justiça, o acusado disse que não poderia faltar trabalho para comparecer à audiência no mês passado. Enquanto eu estivesse à frente desse caso, nunca passou pela minha cabeça que esse caso não chegasse ao tribunal do júri. Uma morte cercada de contradições. Um mistério que pode estar se aproximando de um desfecho 7 anos depois. Afinal, a fisiculturista Renata Mugiati tirou a própria vida ou foi jogada para a morte? O médico Rafael Sus Marques, acusado de matar a namorada, a fisiculturista Renata Mugiati, vai a júri popular. Aí começou a correr, daí eu ia acompanhando pela notícia, até conheci a Tina. A gente começou a justiça pela Renata, teve campanha tanto na academia, camisetas na época. Teve a missa de 7º dia dela na Igreja dos Passarinhos, se reuniu muita gente. E muita gente reunida por ela. Então, a Renata nunca esteve sozinha. Ela se foi, mas ela não estava sozinha. Desculpa. Ela não estava sozinha. Que a gente não ia deixar passar em vão. Não ia passar em vão. Graças a Deus a Tina apareceu. E ela tinha fôlego de todos os lados. E força pra lutar contra uma família grande. Não dá pra falar, era uma família grande com que ela ia encarar. Mas a Tina também é grande. Para mim, vingança ou que ele fosse condenado, eu já estava tão preparada que ele ia ser condenado pelas provas que tínhamos e do andar da carruagem no júri, que assim, assim, não foi uma surpresa, não foi na verdade um alívio, sabe? Porque tudo isso a gente coloca um ponto final na tese que ele colocou da minha irmã, que ela estava depressiva e que ela se jogou, uma história feia, porque ele tenta acabar com ela até ela morta, ele ainda tá lá querendo diminuí-la, né? Então, para mim, eu achei que foi um alívio no sentido de, olha, a Renata não era assim, a Renata sofreu na tua mão, você agora vai pagar pelo crime que você fez. Eu não sei o quanto ele está acostumado a atos e consequências, né? Então, dessa vez, ele teve uma consequência. Um julgamento que levou mais de 7 anos para acontecer. Depois de tanta espera da família da fisiculturista Renata Mugiati, o ex-namorado dela, o médico Rafael Sus Marques, sentou no banco dos réus. Eu cobri o júri, né? Eu estive em todos os dias. O que mais chamou a atenção de todos nós é a frieza do Rafael, que é uma frieza que não é aquela coisa de você olhar e o cara tá feliz, né? É aquela frieza que parece que ele tá triste, mas
Eu não sei explicar, assim. É uma frieza que transmite que ele está sendo frio e que algo está errado no que está sendo dito. Foi suicídio dela. O julgamento, para mim, especialmente, foi muito esperado. Ele nunca revelou sentimento algum para com a Renata Mugiati. É uma pessoa que não demonstra sentimentos. Ele tem algum problema, esse rapaz. A postura do Rafael durante o júri foi um tanto quanto chocante, né? Ele não esboçou nenhuma reação. Nenhuma. Ele passou 2 dias sem qualquer reação. Quando ele foi prestar o depoimento dele, ele também não esboçou nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de carinho pela Renata, né? Por mais que você seja aí um psicopata, no sentido de, a gente não sabe se é realmente psicopata ou não, mas quero dizer, sabe, você é psicopata, você pelo menos tenta naquele momento demonstrar algum carinho, até porque você precisa mostrar para os jurados que você não matou. Ele não teve nenhuma reação, foi até meio impressionante. As lesões corporais aqui da denúncia também não são verdadeiras, nada aqui é verdadeiro. Tem uma lesão do nariz dela. É denunciado por uma lesão leve, né? Lesões leves aqui. Que é antecedente, é de agosto. É a primeira que eu narro. Aqui. O senhor lembra dessa, né? Que é a que está na denúncia, né? São 3 fatos. Essa lesão corporal, anterior à morte, depois a morte e a fraude. Lesões da orelha e do pé. Lembra? A da orelha foi um quadro de otite externa. Eu tratei com antibiótico. Quando foi isso? Não lembro. E o do pé? Do pé eu não sei. O senhor não viu? Não a viu com o pé machucado? Não vi. Nem foto. Nem depois do fato. Depois do fato, desculpa, na rede social ou no processo, enfim. Não vi. Não? Tá bom. Bom, o senhor não viu, mas ela tinha alguma coisa nela que mostrasse que ela estava com algum machucado, enfim, no pé ou na orelha. O senhor falou que tratou. Melhorou? Melhorou. Da orelha? Melhorou. Então, é mentira isso. O senhor não bateu nela. Não bati nela. Nunca. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Porque Rafael, segundo os familiares, estava dopado no dia do julgamento. Ele mal conseguia falar. Ele estava sob forte medicação. Ele foi dopado. Então, quando você é submetido a um julgamento no plenário do tribunal do júri, você tem que realizar 2 defesas. É a autodefesa, que a própria pessoa faz, e a defesa técnica, que é o que o advogado faz. Ao meu ver, faltou aí a autodefesa. Rafael sequer conseguia falar, conseguia manter um raciocínio adequado para a execução da sua autodefesa. Não teve isso. Ele estava dopado. Me surpreendeu muito a posição dele no dia do julgamento, no dia do júri, que não mostrou nenhuma espécie de arrependimento, nenhuma espécie de justificativa, nada, um olhar, sabe? Nada. A ponto de aquilo parece que nada significara para ele. O motivo dele estar ali, a vida da pessoa que se foi, querendo ou não, foi namorada, foi esposa dele. Estiveram juntos tanto tempo, dividiram a casa, dividiram sentimentos, dividiram medos e vitórias, né, em algum momento, mas não deu certo. Ele passou a interpretar a Renata como um objeto, e o processo inteiro só demonstra isso. Então, mais uma vez, se você olha só o fato, você pode pensar, é um fato isolado na vida do Rafael, mas não é. O processo demonstra que algo costumeiro, algo infelizmente, da natureza dele. São mais de 7 anos que eu venho sofrendo uma injustiça. Eu fui a única pessoa que esteve ao lado da Renata no momento de depressão. Não tinha ninguém da família dela. Eu que alimentava, que dava banho,
e sou eu que estou sendo acusado de matá-la. Eu só gostaria que fosse feita justiça hoje. Do Tribunal do Júri, para vocês que não atuam diretamente, nós nos reunimos naquela sala secreta antes da decisão da magistrada. Ou seja, quando o tribunal, o conselho de sentença, na sala secreta, decide, as partes que acompanham aquela votação já sabem que condenado ele foi. Então, eu só aguardava o quantum de pena a doutora Michele ia aplicar. Mas que a condenação nós já sabíamos, quando ela faz a leitura da sentença, a gente já sabia previamente. E a expectativa era apenas pelo quantum da pena. Eu achei que a pena foi justa, embora poderia ter sido um pouco acima. Recorremos nesse sentido. A juíza Michele Pacheco Sintra Stadler, do Tribunal de Justiça do Paraná, leu a sentença. Fixa ao acusado, então, uma pena definitiva dele. 31 anos de reclusão, em regime inicial fechado, quanto ao crime de homicídio. 16 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 30 dias multa no importe de 1/3 do salário mínimo, quanto aos crimes de fraude e lesão. Com base na lei de abuso de autoridade, a gente não poderia falar, mas como tem a condenação e é pública, então Rafael Sus Marques foi o assassino da Renata Mugiati, com certeza. 32 anos de prisão. Essa foi a condenação do médico Rafael Sus Marques por assassinar e jogar o corpo de Renata Mugiati pela janela do apartamento onde o casal morava. Conclusão de mais um caso de feminicídio aqui no Paraná. O médico Rafael Sus Marques foi condenado, portanto, a 32 anos de prisão pela morte da fisiculturista Renata Mugiati. Julgamento que terminou às 1h30 da manhã desta sexta-feira. Também foi condenado por fraude processual e lesão corporal. Foram 2 dias de julgamento, ontem o dia inteiro. Foi pela manhã, à tarde, à noite, até esse horário de madrugada. À tarde, o réu foi interrogado e ele voltou a negar que tenha matado a namorada. Disse que ela se suicidou. Mas eu achei assim que a sentença da juíza foi excelente, assim, não poderia ter sido melhor. Ela descreveu exatamente o Rafael, ela foi assim cirúrgica e pontuou muito bem. Eu achei que a sentença foi maravilhosa. Não era ela que traía. Ela, na verdade, foi traída pelos próprios sentimentos. Se dedicou muito a um homem, um médico, famoso na sociedade curitibana, que tem muito dinheiro, de uma família cheia de dinheiro, mas infelizmente deu muito mal. Esse caso ensina que a gente precisa disseminar o conhecimento da violência doméstica. A impunidade não permeou, não venceu nesse caso, e tanto quantos outros, né? A gente pode abrir hoje os canais que dão cobertura a isso. Hoje teremos uma morte de mulher noticiada na mídia paranaense. Ontem teve, hoje teve, amanhã vai ter. Então a gente tem que quebrar esse ciclo de violência. Eu acho que o judiciário tem um papel muito importante, mas não é o único, né? Não é o único ator nessa jogada. Às vezes são pequenos detalhes assim que podem mudar muita coisa. Detalhes que eu não prestei e que eu perdi ela por esses detalhes. Eu tenho certeza que foi por isso. Se tivesse prestado atenção antes, a gente teria conseguido proteger ela de outra maneira. Que um roxinho, uma marca, pode mudar muita coisa lá na frente. E às vezes a pessoa não consegue falar. Mas se você perguntar, alguma coisa ela vai demonstrar. E eu não percebi isso. Eu via ela todo dia e eu não percebi isso. Isso me dói muito. Por eu ver ela todo dia. Por eu ter visto essas marcas. E eu não ter conseguido salvar ela do monstro que ele foi. Você sabe que a gente fica com uma sensação que a gente poderia ter feito mais. Isso, eu sei que não. Eu sei que não cabia a mim fazer mais. Mas a gente fica com uma sensação assim, tipo, poxa, eu devia ter feito, eu devia ter ido, eu devia ter procurado, eu devia ter tirado ela de lá. Eu sei que eu não tive oportunidade, eu sei que, enfim, tudo isso, mas essa sensação fica e não sai. Sinto muito por tudo que ela passou e que eu não pude ajudar. Eu fico admirada da virada que deu, da condenação do Rafael,
do júri do Rafael, isso pra mim foi lindo pra mim. Quando eu vi que saiu a sentença de culpado, esse dia acho que todo mundo dormiu melhor. É isso que eu tenho pra te dizer. Foi um dia que todo mundo dormiu melhor. E eu acho que nesse dia a Renata descansou. Que essa pena sirva de exemplo para todas as vítimas de violência doméstica que encontrem acolhimento na Justiça do Paraná, que aqui a gente tem. Você disse para as pessoas o que você acha que tem que ter para chegar onde você chegou? Primeiro lugar no Brasileiro. Acho que a primeira característica é dar o máximo de si, né? Ter um objetivo para ser conquistado lá na frente e ser determinada. Quando é que eu e o pessoal que está assistindo a gente vai te enxergar de novo em cima do palco? Tem uma previsão disso? Ou vai falar pra mim assim, não, cansei, caramelo, só o trabalho de arrancar aquele Protan já me enjoou? Fala pra gente. Não, Kleber, eu volto a competir agora em 2015 na categoria Body Fitness. Qual campeonato? No Campeonato Estadual e Campeonato Brasileiro. Campeonato Estadual de Exato. Estado? Paraná. Ah, bom. Porque e FBB Paraná.